Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o prefeito de Coromandel, Fernando Breno. Obrigada, prefeito, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, Letícia. É um prazer estar aqui no Tempo, esse jornal aí que é tão renomado no estado de Minas. Prefeito, eu queria começar perguntando, o senhor já está no segundo mandato, foi reeleito ali com uma boa votação. O que o senhor acredita que pesou para essa aprovação? Acredito que as obras que nós fizemos, os investimentos em saúde, prioritariamente, que é onde a população mais clama. Hoje eu estou num consórcio, na presidência de um consórcio de saúde, que é o Cisalp, e a gente vê que é o clamor universal. E aí, quando você faz ações que valorizam a saúde, a cidade avança. E além disso, nós valorizamos muito o agro. Investimos aí mais de 8 milhões em aquisição de máquinas e implementos rurais para cuidar das estradas rurais, mais de 6 milhões para tratores e implementos para pequenos produtores rurais. Investimos também muito em asfalto nas vias vicinais, que nós fizemos um asfalto numa serra lá, quase 6 milhões de investimento, que é onde tinha dificuldade de trafegar caminhões que ficavam lá no meio do caminho, que a estrada travava. Então, esses dois investimentos, da saúde e do agro, aliado às empresas que foram para o município, gerando muita divisa, o distrito industrial nosso e a ressignificação da nossa educação, foram fatores preponderantes para que a gente tivesse esse resultado exitoso da maior votação da história de um prefeito em Coromandel. Nesse segundo mandato, qual que vai ser a prioridade do senhor? O que não conseguiu ser feito nessa primeira gestão e que agora vai ser a prioridade? Nós temos duas grandes obras na saúde que nós vamos concluir esse ano. São os leitos de UTI na Santa Casa, que são 10 leitos de UTI, e a UPA tipo 1 do Ministério da Saúde, habilitada, de 7 milhões e meio de reais, um investimento de 2 mil metros quadrados, com recurso de 6 milhões do Estado e 1 milhão e meio do município. Isso vai elevar de patamar muito a nossa saúde. Além disso, nós temos algumas obras estruturais para fazer no nosso distrito industrial, alguns asfaltamentos que nós queremos fazer, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, esses fatos são primordiais nessa nossa nova gestão. Além de algumas escolas, novas creches que nós vamos inaugurar, investimentos pontuais em capacitação dos servidores. Então, a gente tem ainda um grande caminho para percorrer, mas ciente que nós já fizemos um bom trabalho e agora tem que melhorar aquilo que ainda não foi tão eficaz. Coromandel é uma cidade de porte médio e está ali no entorno, né, de outras grandes cidades, como Uberlândia, Patrocínio. Qual que é a estratégia que a cidade tem feito para atrair mais investimentos, como essas cidades têm atraído, e se esse crescimento desses municípios no entorno atrapalha ou ajuda Coromandel? Eu acredito que isso tudo ajuda a região. A gente não pode ser personalista de querer crescer só a grande Coromandel. Eu quero que Patos cresça, que Patrocínio, que Monte Carmelo, que Abadia, que todos aqueles municípios que são meus vizinhos limítrofes, a gente quer que eles avancem. No entanto, hoje nós temos alguns números que nos deixam numa situação de mais privilégio. Por exemplo, nós somos a primeira produtora de algodão do estado de Minas, a sexta de soja, a segunda de milho e a terceira de leite do estado. E dos 20 maiores diamantes do Brasil, salvo engano, 8 ou 9 são do nosso município. Então nós temos uma diversificação de riquezas. E aí, quando você pega a nota do mapa, que é no Ministério da Agricultura, nós somos a 97ª potência do agro do Brasil. Então o investidor olha tudo isso, olha também a mão de obra, que nós temos lá um IFTM com polos de tecnoagronegócio, tecnoagropecuária, nós temos uma faculdade, nós temos o SENAC. Então são todos fatores de qualificação que o investidor acredita. E nós temos um distrito industrial que está em franca expansão. Nós já temos lá mais de 40 empreendedores empreendendo nesse local, o que facilita também a vinda de outros investimentos. E agora, por exemplo, eu estava na CEMIG, nós vamos inaugurar lá uma nova subestação da CEMIG, porque como o município é do agro e depende muito dessa demanda, nós precisamos também de mais fonte de uma energia mais forte. Então, tudo isso corrobora para que o município seja uma vitrine positiva de investimentos. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Recentemente foi descoberto em Coromandel o segundo maior diamante do Brasil. Queria perguntar para o senhor como que a prefeitura acompanhou essa história e como que foi esse processo de encontrar o diamante ali, até a confrontação. Então, Coromandel já tem um histórico. Só para você ter ideia, em 2023 nós fizemos 100 anos. E a nossa obra, que foi o marco do centenário, foi o garimpeiro Joaquim Venâncio Thiago
e a maior pedra de diamante do Brasil e da América do Sul, que é o Getúlio Vargas, que foi extraída no Rio Santo Antônio em 1938. Então nós já temos essa cultura do diamante arraigada na nossa terra e nos nossos costumes. E agora, essa nova pedra, ela é um pouco diferente da primeira, porque a primeira era mais cristalina, mais voltada para o rosa, mais clara. Essa ela é brum, ou seja, ela é um pouco amarelada, amarronzada. Então ela perde um pouco da qualidade. No entanto, essa primeira, que teve 728 quilates, essa segunda agora 647. E a terceira ainda é também da Grande Coromandel. E o movimento lá, nós temos duas cooperativas, uma de pequeno e outra de médios garimpeiros. Nós temos duas grandes áreas que têm maior penetração e maior volume de diamante, que é a região do Santo Inácio e do Douradinho. Esse diamante é da região do Douradinho, de um investidor que está lá em Coromandel já há vários anos, que tem outros parceiros também que estão em outras cidades. Então a gente recebeu com muita alegria. Hoje o meio ambiente, o agro é o que move a nossa cidade, e desse recurso aí que vai ser vendido ou foi vendido, ainda não tem informação oficial, 2% ficam para o município. Então é importante também para a gente fomentar riquezas, e esse recurso vai para um fundo e pode ser aplicado em obras estruturais dentro da cidade. Eu ia perguntar justamente isso, se a prefeitura já tinha arrecadado dinheiro com essa venda e para onde que ia ser a destinação desse dinheiro? Isso, nós temos lá o CODEMA, né, e tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse recurso do CEFEM fica alocado lá. E aí depois, para a gente aplicar ele, a gente tem que passar por votação no CODEMA. Por exemplo, nós vamos fazer lá agora uma rede pluvial no Distrito Industrial. Então, está envolvido também meio ambiente, para onde que vai escoar a água. Então, nós aprovamos lá 2 milhões de recursos para destinar para essa obra. Então, quando chegar esse recurso do diamante, nós vamos fazer uma assembleia do CODEMA, uma reunião, para direcionar para onde que nós vamos aplicar. Só que esse recurso tem que ser vocacionado e a área do meio ambiente tem que ser atingida. Não que seja só meio ambiente, mas que o meio ambiente também seja corroborado com esse recurso. Falando um pouco sobre o diálogo, o relacionamento da prefeitura com outros entes, né? Como que tem sido essa relação, primeiro com a União? Olha, a gente tem buscado sempre ampliar essas parcerias. Hoje nós temos alguns contatos que nos ajudam muito, principalmente o deputado federal Fred Costa, que é um parceiro, né, que junto ao governo federal tem trago muitas conquistas para Coromandel. O senador Rodrigo Pacheco também tem ajudado muito para estreitar esse laço. Recentemente, inclusive, a gente recebeu aí uma Poclane, né, uma escavadeira hidráulica na marca aqui antiga, que era Poclane, que vai ajudar muito o município para destravar as estradas rurais. Então, assim, a gente aberto muito ao diálogo. Agora mesmo eu estou num evento que está lá o Ministério da Saúde e vários técnicos lá e a gente tirando dúvidas. Então, assim, a gente tem um acesso muito bom também no governo federal. E hoje quais seriam as principais demandas ali da prefeitura com o governo federal? Olha, a gente tem algumas creches para concluir. Nós temos alguns recursos agora, cadastramos, por exemplo, para cuidar das nossas estradas vicinais. Como nós dependemos muito do agro, a gente precisa de ter a mão do governo federal para ajudar a gente ter a manutenção dessas estradas. Então, por exemplo, nós cadastramos lá agora 1,5 milhão no PRONER, que é um programa de recuperação de estradas rurais, que a gente espera que o município seja beneficiado. E em breve nós vamos entrar também com as habilitações dos leitos de UTI, que parte dessa habilitação ela só sai se tiver o aval do Ministério da Saúde e ele banca 60% do valor que fica o custo de cada leito para o município. Então, nesse primeiro momento, nós teremos essas agendas a serem debatidas com o governo federal. Falando um pouco sobre questão de segurança, se segurança é algo que preocupa a prefeitura de Coromandel, falando por conta desse crescimento que a gente vê de facções em Minas Gerais. Sim, na verdade nós temos uma cidade muito tranquila. Até o comando lá da Polícia Militar chama de Suíça da região, que nós temos os menores índices de criminalidade, um trabalho muito bem feito lá pelo capitão Humberto, por toda a equipe da Polícia Militar, pelo comando regional que fica em Patos. E agora nós também temos um Conselho de Segurança Pública muito ativo e nós montamos uma gestão de mobilidade urbana, trânsito e segurança. Então essa gestão, o município dá também um aporte necessário. Para você ter ideia, hoje a Polícia Militar só funciona com o apoio do município, a Delegacia de Polícia Civil também só funciona com o apoio do município. Então nós criamos esse órgão para estreitar mais esses laços também junto com o CONCEP, para a gente fortalecer a nossa segurança. Mas hoje a gente não pode reclamar, o nosso município tem os menores índices de criminalidade da região.
A gente sabe que segurança também é uma da responsabilidade do governo estadual. Eu te perguntei sobre como que é esse diálogo, o relacionamento com a União e como que é com o governo Zema. Excelente. O Zema tem feito muitas obras na Grande Coromandel. Vou citar para você esses asfaltos, uma parte foi recurso do governo do estado. Essa UPA, nós seremos o primeiro município do estado a inaugurar com recursos do estado de Minas Gerais, na ordem de 6 milhões. O Fábio Baquerê, que é o secretário, um amigo pessoal que a gente tem, fantástico, muito eficiente. Então nós temos um excelente contato com o Zema, com o Matheus, com a própria Andresa, que trabalha com o Zema. Então hoje nós temos portas abertas para fazer essas cobranças. Sabemos das dificuldades que o estado vem enfrentando e essa parceria nossa começou lá na pandemia, em 2021, quando nós fomos a única cidade do interior de Minas que teve as forças de segurança do estado e da União e até os aviões do governo do estado para transportar os nossos pacientes. Então, de lá para cá, essa ligação só se aproximou e a gente conseguiu fazer uma gestão muito boa também por causa da mão do estado dentro do nosso município. O senhor falou do Rodrigo Pacheco, o senhor falou dessa parceria com o governo do estado e falando um pouco sobre 2026, a gente vê já alguns pré-candidatos, algumas pessoas colocando o nome, né? A gente tem um vice-governador, o Matheus Simões, a gente tem uma possível, né? O presidente Lula já falou do senador Rodrigo Pacheco ser um possível candidato, o Cleitinho, o Nicolas. Como que o senhor acompanha essas discussões e quem que seria o candidato do senhor? Primeiro que nós estamos tendo excelentes nomes para o governo de Minas. Eu creio que os nomes colocados são nomes que podem vir fazer um grande trabalho para Minas Gerais. Eu, particularmente hoje, nós não temos uma decisão firme nisso, porque eu tenho que esperar aguardar o meu partido, como que vai ser a orientação partidária. Hoje nós temos um excelente relacionamento com todos esses nomes, mas nós vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, o Rodrigo ainda não falou realmente se vai ser candidato, é um excelente nome. O Matheus tem essa composição da direita que nós temos que acompanhar também, porque talvez se a direita lançar 2 nomes, poderá ter mais dificuldade, então tem um assunto de ter só um nome da direita, então isso ainda está muito incipiente. A gente tomar uma decisão já agora, eu ainda não tenho elementos para te fornecer, mas que nós temos excelentes nomes, nós temos. E em relação aos planos políticos do senhor, se o senhor tem pretensões de lançar voos mais altos e candidatar a deputado em 2026, quais são as pretensões políticas do senhor? Então, hoje, como a gente teve uma votação muito boa no município, 76% dos votos, mais de 14 mil votos, uma votação histórica até então para a cidade, e estamos também na presidência do CISALP, que quando nós assumimos, que é o Consórcio de Saúde do Alto Paranaíba, que atende Triângulo Sul, Triângulo Norte, Noroeste, região Central e Alto Paranaíba, a gente tem uma visibilidade boa. Hoje nós tínhamos 36 municípios, já temos 44 nesse consórcio, então às vezes as pessoas falam com a gente de alçar voos maiores, mas nós vamos aguardar o cenário, aguardar essas decisões. Quem será o nosso cabeça de chapa do partido, do PRD, que a gente respeita muito, e conversar também com as lideranças regionais. Mas não está descartado uma possibilidade de uma candidatura, talvez a deputado estadual ou até mesmo deputado federal. Vão depender dessas conjunturas políticas estaduais e regionais das cidades que a gente representa. O senhor falou um pouco do relacionamento tanto com o governo do estado, o governo estadual. Alguns prefeitos têm reclamado da questão, principalmente ali do governo federal, sobre alguns projetos que diminuem a arrecadação dos municípios, né? Como isenção ali do imposto de renda. Como que o senhor vê essas discussões? Primeiro, eu estou muito preocupado com a questão da reforma tributária. Quando você passa a ter um conselho no governo federal, que esse conselho que vai decidir a maior aplicação dos recursos com o IBS, que é um novo imposto que tá sendo criado na reforma tributária, dá a entender que a gente vai ficar à mercê com o pires na mão pedindo essas reivindicações ao governo federal. O que eu defendo é justamente o contrário. Eu acredito muito que nós precisamos de maior recurso nos municípios, porque é o seguinte, ninguém fala com o governador, com o presidente, mas com o prefeito, com o vereador, é toda hora. Então eles é que todo momento são cobrados. E esse papel, eu acho que ele deveria acontecer ao contrário. Então, por exemplo, a cada R$10 que nós temos de imposto, 5 ficam na União, hoje 3 ficam no estado e 2 ficam no município. Tinha que ser invertido isso, porque na verdade as pessoas vivem nos municípios e aonde a gente é mais cobrado e muitas das vezes, o que está acontecendo? Tanto o estado como a União, eles jogam as suas responsabilidades para o ente municipal cuidar. Dado isso que eu te falo, a enormidade de servidores cedidos que nós temos, tanto para o estado como para a União. Então hoje eu vejo com muita preocupação essa concentração de decisões e de riquezas na União.
Isso, no que a gente pode falar, assim, em termos práticos de prejuízo para o município? Eu não tenho um número para te dar sobre isso, mas eu te falo o seguinte, que hoje nós temos uma independência e trabalhamos, por exemplo, com o FPM, com o que a gente chega de recurso, nós sabemos o que de fato vai vir todo mês, dia 10, dia 20, dia 30, e os impostos. Com essa concentração e a unificação desse imposto, nós não temos certeza quanto que vai ser devolvido para o município. Então esse é o impasse e essa insegurança. E algumas alíquotas também colocadas na reforma tributária serão decididas por decreto. E como que serão esses decretos? Então, está um pouco nebuloso sobre como que nós vamos proceder e o que o município vai ter de benefício. Até então, não estou enxergando. Prefeito, já caminhando para o final, queria perguntar para o senhor qual que é o principal legado que o senhor quer deixar para a cidade de Coromandel. Nós construímos um plano, eu sou muito fã do Juscelino Kubitschek, de 40 anos em 4. E dentro desse plano nós distribuímos em 40 metras divididas em 6 eixos. E aí tem desenvolvimento econômico, tem saúde, tem educação, tem agronegócio, mas o que eu quero deixar realmente é um legado que as pessoas vão lembrar da nossa gestão como a gestão que mais fez na saúde, pela agricultura e também no desenvolvimento econômico. Esse é o grande legado que nós queremos deixar para que as próximas gerações vejam o nosso trabalho, além de ter sido prefeito do centenário da cidade, como um trabalho de referência, que fez um plano e cumpriu esse plano, que foi o plano 40 anos em 4. Prefeito, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo também voltar outras vezes. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela inteligência, estamos sempre à disposição. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!